para mim. Talvez aqui tenha ficado até melhor, né? Deixa eu prender aqui peguei esse microfonezinho aqui para tentar dar uma melhorada, né? Na verdade, precisamos tentar melhorar, né? De qualquer forma. A forma que eu gravei ontem não me deixou muito satisfeito, né? Eu acho que eu poderia ter falado melhor algumas outras coisas, poderia ter exposto mais outras. Acho que não ficou tão legal. Então eu decidi regravar, né, no meu canal principal e depois jogar para lá, né? Para quem não sabe, eu criei um canal chamado Fé Reformada Batista, onde a gente vai estar falando sobre teologia. Como vocês sabem, teologia é um papo que eu sempre gostei de falar, né? Eu estou até sem óculos, mas vou ter que colocar porque eu vou começar a ler. Então é interessante que eu coloque. E hoje a gente vai falar da criação dos seres orgânicos. No outro vídeo a gente falou dos seres inorgânicos e dessa vez a gente vai falar dos seres vivos orgânicos. Seres vivos. A gente falou primeiro dos seres inorgânicos, seres não vivos, né? Vamos lá. A gente vai começar lendo Gênesis de 10 a 25. Me desculpa se eu estou gaguejando muito, é que eu já gravei 2 vídeos hoje e um deu tão errado e toda hora eu tenho que conferir se está dando certo. Só para desencargo, eu estou usando essa Bíblia aqui, ó. King James Fiel, tá? Porque ela tem a letra bem grande, mas a gente sempre se baseia os estudos nessa já daqui, ó. Bíblia de Estudo de Genebra, que aliás é uma ótima Bíblia. A King James, ela tem por vezes a concordância um pouco diferenciada, né? Mas vamos lá, Gênesis 1. De 10 a 25. Vamos realizar isso e após uma oração. E chamou Deus a terra seca de terra, e ao juntamento das águas ele chamou mares. E Deus viu que isso era bom. E disse Deus: produz a terra a relva, a erva que dê semente, e a árvore frutífera que dê fruto segundo sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra. Esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu relva, e a erva que dava semente, segundo a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente estava nela, segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E houve tarde e manhã o terceiro dia. E disse Deus: haja luzes no firmamento, para separar o dia da noite, e que sejam por sinais, e para que as estações do ano, e para dias, e para anos. E que eles sejam por luzes no firmamento do céu, para dar luz sobre a terra. E assim foi. E fez Deus 2 grandes luzes, a luz maior para governar o dia, e a luz menor para governar a noite. Ele também fez as estrelas. Deus colocou no firmamento do céu para dar luz sobre a terra, para governar sobre dia e sobre noite, e para separar a luz das trevas. Deus viu que isso era bom, e houve tarde e manhã do quarto dia. Ou seja, a gente falou do terceiro dia, em que os primeiros seres vivos foram organizados, depois o segundo dia, onde vem o ciclo lunar, o ciclo estelar, e disse Deus: produzam-se águas, produzam as águas abundantemente criaturas viventes que se movem, e aves que possam voar acima da terra, no vasto firmamento do céu. A leitura, às vezes, eu peço perdão, porque, né, parece que eu estou cometendo mas não é. E Deus criou grandes baleias e todas as criaturas viventes que se movem na água, e produziram abundantemente segundo sua espécie, e toda ave alada segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom, e Deus os abençoou, dizendo: sede frutíferos e multiplicai, enchei as águas dos mares, multipliquem-se as aves sobre a terra. E houve tarde e manhã o quinto dia. E disse Deus: produz a terra criaturas viventes, segundo a sua espécie.
gado e seres rastejantes e animais da terra, segundo a sua espécie. E fez Deus os animais da terra, segundo a sua espécie, e o gado, segundo a espécie, e tudo que rasteja sobre a terra, segundo a sua espécie. E Deus viu que era bom. A gente leu a King James. Como eu falei para vocês, a versão King James ela é baseada na versão feita a pedido do rei James, né? Na época, lembra quando você estudou lá dos Tudors? Então, na época da Igreja Anglicana. A gente vai se ater agora à versão Almeida, Revista e Ampliada, para podermos consultar enquanto a gente faz a nossa pregação expositiva, tá bom? Peço perdão se for um vídeo longo, né, se a gente não conseguir ser tão enxuto, mas eu queria ver, mesmo falando um pouco mais pausadamente, se a gente conseguia falar das coisas de forma bem explicada, né? Que eu acho mais interessante. Vamos lá. Então, parte 2. Seres orgânicos é a primeira vida. Como vimos anteriormente, Deus, o Criador Trino, isso a gente viu no vídeo anterior, que Elohim está descrito como se fosse no plural, e você tem o verbo, o hálito. O verbo é ligado a Cristo e o hálito é ligado ao vento, ao Espírito, né? Ele é tido na mesma ideia. É o hálito que sai de dentro de Deus, é o Espírito de Deus que plana sobre as águas e vê sobre a face do abismo e vai mudando tudo conforme a palavra em Cristo é colocada. É um negócio muito bonito assim, eu acho, sabe? Não só poeticamente falando, mas você consegue visualizar, né? Deus, enquanto fala, o Espírito dele movendo tudo, porque o Espírito você não vê com os olhos humanos, mas as coisas acontecendo, né? Como a gente vai ver agora, ó, a criação da flora. Como vimos semana passada, Deus criou os rios e mares, determinando assim o grande continente, a Pangeia, né? Assim que ele fez, ele pediu assim, pediu, quem é Deus? Ordena as coisas, né? Ele ordenou que haja separação entre águas e águas e que faça surgir a terra seca. Então a terra ela brota assim, ó, e olha que interessante, as placas tectônicas elas flutuam sobre os tecidos. Então não é nada impossível a gente imaginar que as placas tectônicas sobrevieram, elas sobrepujaram em cima daqueles abismos, lembra? Então, os abismos continuaram lá e ela sobrepujou o oceano. E quando ela sobrepujou o oceano, o continente era todo junto, né? Era a Pangeia. A gente consegue ver isso no próprio versículo 10. A porção seca chamou Deus terra e ao juntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. Mares também é uma versão de rios, águas que fluem para dentro do oceano, sabe? Você tinha um oceano grandão, né? Na verdade, ele circundava tudo. E a Bíblia também fala sobre a separação dos dias na própria Pangeia. Eu só estou mexendo aqui porque eu quero me ver, entendeu? Vamos lá. Observe que desde o versículo 3 em diante, né, a palavra disse Deus, ou disse também Deus, ou falou Deus, ela é colocada. Por que ela é colocada, né? A palavra no original é amar, amar, não é amar, é amar, amar. E ela é utilizada no que sentido Deus apenas ordena, ou seja, pelo poder da palavra de Deus, as coisas são criadas. É aquilo que a gente falou na semana passada. O verbo cria as coisas no poder do Espírito pela ordem de Deus. Por isso que Deus emite uma ordem e assim que ele emite, ele fala e o ar sai. Entende? Isso a gente nunca vai conseguir visualizar só lá no céu que a gente pede para ver um VT, um VAR, de como é que foi. Mas é muito lindo você entender que 3 em 1 pode ser descritivo assim, né? A palavra que sai, a ação é Cristo e a modificação é o Espírito. Observe que essa primeira forma de vida na Terra, a qual se tem registro. Quem são elas? Ervas, relvas e árvores, né? As árvores davam fruto, as relvas davam... A relva também poderia ser comestível,
Eles viam a alface como relva, tá? E também isso era alimento para os animais que seriam criados. E as árvores frutíferas. Olha que coisa interessante. Deus, quando cria a banana, ele não precisa criar a banana da terra, a banana prata, a banana do pé, a banana da maçã, a banana nanica. Não, ele cria a banana. E a especificação, a gente crê que pode ser assim, a especificação das coisas cria a banana maçã, a banana prata, a banana da terra, a banana d'água. A especificação, ou seja, existe não uma evolução, porque evolução no sentido de pular é um gap. Não, existe uma adaptação. A gente acredita na adaptação. Somos criacionistas e acreditamos na adaptação, sim. É igual acontece com os animais, igual acontece com o ser humano mesmo, né? O ser humano no Rio de Janeiro, que nasce aqui, olha que bizarro. A gente vai estar mais preparado para o calor do que um cara que nasce no Rio Grande do Sul. Tá, esse argumento ele é um pouco fraco, porque não é uma adaptabilidade 100%, né? É mais um costume. Mas eu estou dando um exemplo vago, assim, que a gente possa... Né? Se você pega até o próprio darwinismo, quando você vê a origem dele, ele nunca falou que existe um gap. E sim que ele viu um pássaro no arquipélago de Galápagos, e é o mesmo pássaro, ele vinha em outro canto e tinha características diferentes, né? Se não me engano era o bico. Né? O bico de um era mais para baixo assim, e o outro era mais assim, reto. Um usava mais para escavar assim e comer o bichinho, o outro batia e achava o bichinho. Quando é criado, as ervas, as frutas e... não são hortaliças o nome? Qual o nome? Relvas. Isso tudo é criado para aclimatizar o tempo, ou seja, para que estivesse perfeito e tivesse alimento para aqueles primeiros seres que surgiriam. Né? É bem interessante, né? Continuando. Além disso, a gente analisa em Gênesis 1:12, né? Vamos ler aqui, Gênesis 1:12. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. O controle do Criador, que nada é realizado fora da vontade dele, exatamente como eu falei anteriormente. Deus não precisou criar a banana prata, a banana maçã, a banana pera, a banana... Não, ele criou a banana e a especificação foi atendendo. Moisés, quando escreveu isso, ele não sabia de filo, espécie, família, sabe? Ele não sabia. Ele sabia de explicar para a pessoa básica. É até, de certa forma, hipócrita da nossa parte querer que Moisés tivesse descrito um livro com regulamentações da ABNT e tivesse um registro totalmente científico de tudo o que aconteceu. O livro não foi feito para isso. O livro chegou até nós, pela graça, tá? E, assim, ele chega até a gente, mas o principal público dele era o cara que estava andando no Egito, até pouco tempo atrás. Era a galera que precisava entender como Deus escolheu esse povo. É a galera que queria entender como o mundo foi criado pelo Deus que salvou eles com um forte mão do Egito. Então, dessa forma, o livro ele é descrito para qualquer um entenda, para uma pessoa sem cultura alguma entenda, para uma pessoa simples. Então, quando ele fala brote, por exemplo, eu vou dar o exemplo da relva, né? Brote, ele fala, a palavra é sair do chão, pular do chão, sabe? Brote. Quando Deus diz, surjam, ela pula do chão. Essa é a ideia, que eles começaram a aparecer, tipo quando você vê um vídeo de longa exposição, ele é corrido rapidinho, e aí você vê a florzinha assim, e ela vai crescendo. Exatamente essa ideia que ele estava. E você entende que, apesar disso, a Bíblia ela não é contra a ciência, de forma nenhuma, porque Paulo mesmo, lá em Romanos 11, né, ele cita sobre isso. Eu posso até abrir para você ver como é que ele cita sobre botânica de uma forma ímpar, que talvez nem você, dependendo da sua idade, cite as coisas que Paulo citou sobre botânica. Só por desencargo, né? Como é uma pregação expositiva e como a gente não tem um tempo pré-determinado, a gente pode conversar sobre muitos aspectos que permeiam, né? Romanos 11,
São alguns textos, tá, que eu vou explicitar para você entender só. Então eu vos digo, rejeitou Deus seu povo de forma alguma, porque também sou israelita da semente de Abraão, da tribo de Benjamim. Da semente, no caso de eu vim de, eu tenho um local para ir, não da semente. A semente também pode ser utilizada como gameta, tá? Mas não da semente de gameta, mas da semente de, eu vim de, esse é o meu pai, sabe? E aí ele vem falando, e aí no 16, e se os primeiros frutos são santos, a massa também é santa. E se a raiz for santa, assim também serão os ramos. E se dos ramos foram quebrados, tu, sendo oliveira silvestre, foste enxertado neles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Mas se te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Isso é um outro argumento que ele está usando sobre os cristãos gentios que queriam se gloriar para cima dos cristãos que moravam em Roma e eram judeus, né? Tipo, o judeu não poderia comer porco, o judeu tinha que respeitar o sábado, mas o cristão gentio não, né? Porque ele era grego, então ele às vezes poderia ter alguns embates. Então, por conta disso, Paulo está falando. Mas isso aqui é para outro texto, no futuro a gente conversar. Só para você ver como Paulo sabia sobre botânica. Ele fala que a raiz e a seiva alimentam os brotos. A raiz e a seiva não podem ter enxerto, mas o broto quebrado você pode enxertar um outro. Então, engana-se quem acredita que a Bíblia não te coloca para estudar. Engana-se quem acredita que a Bíblia é contra a ciência. Não, é contra a boa ciência, aquela ciência que ela procura respostas. Deus nunca foi contra você procurar respostas, mas contra você inventar coisas. É até um pecado mentir, né? E continuemos. Tendo isso em pauta, a gente pode mostrar que, tipo assim, Deus ofereceu tudo para o homem conseguir trabalhar. Ele aclimatizou o tempo através das plantas, ele criou plantas comestíveis, criou relvas, criou temperinhos, tá ligado? Porque relvas e eu sempre esqueço o nome da outra, ervas. O que são ervas? É a camomila, é a erva doce, é o cominho, o coentro, é a cebolinha, a salsinha. Isso tudo a gente come hoje em dia. Isso são, naquela definição, ervas, tá bom? A criação do ciclo estelar. Após a criação da climatização da flora, Deus cria o ciclo estelar, né? Entenda, olha que coisa muito, muito sapiente. A luz que alimentava as plantas era a luz divina. Ainda não existia sol. Não existia uma fonte de energia fora a energia divina, né? E a gente não está falando de energia de não, a gente está falando de energia, que pode ser transformada e dessa forma, né, gera potência e dessa forma o trabalho consegue ser passado energia mesmo, né, no sentido de tipo energia elétrica, energia solar, energia orgânica, que é o nosso caso. Por vezes eu tenho que mexer ali para poder mostrar. Em Gênesis 1, de 14 e 19, percebemos a criação da flora. No terceiro dia, é interessante analisar a lacuna entre a criação dos seres orgânicos para a criação das estrelas e corpos celestes. Ao pesquisarmos, compreendemos que, na verdade, as plantas necessitavam apenas de luz e água para poderem produzir sua energia. Ou seja, as plantas não necessitavam da energia do sol. E alguns animais vão necessitar da energia do sol. Isso a gente vai comentar daqui a pouco. Então elas conseguiriam participar efetivamente para aquilo que elas foram criadas no ecossistema, que era produzir oxigênio, filtrar o ar, produzir oxigênio, clorofila, e aí você pode se alimentar, aclimatizar o tempo, participar do ciclo da água, entende? Amenizar temperaturas, tudo isso ela poderia participar de forma linda. E o ecossistema, ele é feito na perfeição, entendeu? Se engana quem acredita que a temperatura era sempre a temperatura de ar-condicionado. Não, era um ecossistema. Deus estava preparando as engrenagens para que elas pudessem girar sozinhas, né? Enquanto isso, todos os animais necessitariam não apenas da luz, mas também de calor, esse proporcionado pelo sol. Se a gente lê do 14 a 19, coisa que eu indico,
né? A gente vai entender mais alguns aspectos. 14. Disse Deus, também haja luz no firmamento, também hajam luzeiros no firmamento. A diferença entre luz e luzeiros é muito grande. A luz, ela já existe, os luzeiros precisam ser iluminados, né? Ou precisa de geração própria, precisa de alguma química para poder eles terem essa luz própria. Os luzeiros, eles infelizmente, eles não vão ter uma luz própria deles, né? Isso já estava subentendido. Olha que coisa legal. O Sol, ele tem uma combustão, por isso ele tem luz própria. Uma estrela anã, uma anã azul, uma gigante vermelha, eles têm uma combustão, eles vão estourar uma supernova. Aquela energia dela acumulada, ela causa o fenômeno da luz. Então a luz, apesar de ser própria, ela é por conta de um efeito, entende? Ela não é a luz por luz, ela não obtém a luz dela mesma. Você consegue entender filosoficamente o que eu estou falando? É muito bonito isso. É muito bonito isso. Hajam luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre dia e noite. Sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Outra coisa interessante aí. O povo da antiguidade já tinha noção de que o Sol ficava mais longe da Terra em certos períodos do ano. E por conta desse Sol mais longe da Terra, certos períodos do ano, eles poderiam plantar determinados tipos de planta, determinados tipos de fruta, determinados tipos de colheita, né? Então é altamente é muito bonito, sabe? Você entender como um livro pode trazer tantas informações quando você consegue admirar esse livro da forma correta, sabe? Para estações do ano e dias, né? Eles sabiam que, determinados dias, determinada quantidade de dias, formariam um ano. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra, e assim se fez. Fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também estrelas e os colocou no firmamento. Olha que interessante. Eu vou terminar de ler para vocês entenderem mais uma coisa. Para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, fazerem separação entre luz e trevas. E viu Deus que isso era bom. E houve tarde, manhã, 4º dia. A Bíblia relata que no 4º dia foram criadas as galáxias, as estrelas, as constelações e outros planetas, o Sol, a Lua, todos eles foram criados num certo tempo, certo? E esse certo tempo, ele foi posterior à criação da Terra, que era sem forma e vazia. A gente vai falar um pouco mais tarde sobre o design inteligente, né? O design inteligente, ele consegue demonstrar algumas coisas, né? Tem alguns que acreditam no design inteligente, outros são puramente criacionistas e tem aqueles que são da teoria do Big Bang. Mas a gente também vai falar sobre isso, tá? É interessante observar que o conhecimento da época, mesmo que ainda raso, mesmo que ainda fosse escrito por uma pessoa que se fosse um príncipe no Egito, ele foi escrito com conhecimento para pessoas que não tinham conhecimento algum. E mesmo que o conhecimento seja bem pequeno, ele já passa uma ideia moderna de que a fauna é produzida e pode viver sem a luz do sol. Ponto 1, diferente da luz solar, no caso. Ponto 2, o sol fornece calor, mas o sol também tem uma relação de distância com a Terra para passar períodos. São as estações. Isso é muito bonito, né? O Sol, ele é criado porque ele vai fornecer luz e calor. Deus cria o Sol como uma luz artificial para substituir ele, né? Isso porque Deus na presciência já sabia que tudo ia acontecer. E com relação a isso, Deus cria o Sol para poder funcionar naquela engrenagem que a gente já tinha comentado, né? Então, o Sol vai estar funcionando e naquela época eles acreditavam que a Lua também tinha poder de iluminar, mas sabemos hoje em dia que a Lua, na verdade, ela reflete a contraparte do Sol, né? Ele é uma presença altamente importante, porque se ele tivesse localizado em qualquer ponto diferente da onde ele está, né? Lógico, tem uma margem de erro aí, mas se a Terra estivesse um pouco mais para frente ou um pouco mais para trás, não haveria vida na Terra.
Então, você vê, Deus cria e Deus coloca depois para mostrar que ele pode. Não foi, entendeu? É algo assim, superior. É algo realmente superior. Ele está localizado um pouco mais próximo, um pouco depois, não poderia ser haver vida na Terra, ou por temperatura alta ou temperatura ínfima. Na realidade, é um dos maiores milagres que Deus criou para possibilitar a vida como conhecemos no planeta. Mesmo com conhecimento rudimentar e não focal sobre esse tema, a gente vê a motivação pela qual Moisés entende que a criação das estrelas, né, ela vai servir para poder os povos marcarem datas, marcarem dias, marcarem estações. A estrela, no caso que eu estou falando, é o Sol, não as estrelinhas também, né? E isso influenciar de forma ímpar a vida terrestre, porque é a partir do referencial Sol que o homem conta seus dias, né? O referencial Lua também é importante? Sim. A Lua, inicialmente, eles pensavam, como eu falei anteriormente, que ela possuía luz própria. Só que a gente não sabe, a gente entende o seguinte, a Lua ela é mais importante por outros motivos. Quais são os grandes papéis da Lua? A força de atração da Lua, ela cria as marés. Quando a Lua está mais próxima ou mais longe, ela consegue criar marés diferentes. Isso influencia a massa de água, que é a maior parte de massa que a gente tem no planeta Terra, de forma a criar não apenas correntes, mas de forma a favorecer o resfriamento, né? E o mantenimento de temperatura. Não só isso, a rotação da Lua, não sei se você sabe, mas a Lua sempre gira assim, ó, com a cara voltada para a Terra, né? Ela vai girando assim, acho que com essa mão aqui dá para você ver assim. Ela vai girando assim, né? Ela não faz assim igual a Terra. Ela vem girando com a mesma face, por isso que tem aquela Dark Side of Moon, né? Porque ela sempre vai girar com a mesma cara voltada para a Terra. E a interação da gravidade da Lua com a gravidade da Terra faz com que a Terra não saia do eixo. E se a Terra sair do eixo, simplesmente a gente morre. Isso funciona para a inclinação da Lua, da Terra, para que os polos magnéticos sejam trabalhados. É tudo muito bonito, tá entendendo? É muito milagroso a ideia. E não são pequenas coisas, são grandes coisas que a gente pode ver. Deus prepara um ambiente todo para que ele seja autossustentável a partir desse impulso inicial que ele dá. Ou seja, é como se ele criasse um carro e esse carro vai começar a andar sozinho. E a gente não consegue criar nada autossustentável assim, se você parar para analisar. Além disso, as estrelas também têm seu papel e são criadas em padrões únicos para que sirvam de marco. Né? Deus não queria que você, vou adivinhar meu futuro na estrela, vou adivinhar meu signo, não. As estrelas são criadas com um único objetivo: guia e marco. Através das constelações você consegue se guiar. Era como eles poderiam usar as estrelas. As estrelas não são feitas apenas para se admirar, elas são lindas. Para mim, o céu noturno é uma das coisas mais bonitas e mais relaxantes que você pode ver. Infelizmente, na cidade do Rio de Janeiro, a gente não consegue ver o céu noturno, nem em São Paulo, nem em Belo Horizonte. Talvez em cidades do interior, ou cidades que tenham muito mato, são deliciosas de você parar, deitar e verificar, sabe, a grandeza de Deus em criar cada uma daquelas estrelinhas. Elas serviam de sinais. E, só até aí a gente já tem, são milagres atrás de milagres, e não são milagres pequenos. Tá? Eu gostaria que você analisasse dessa forma. São milagres ímpares. Sem eles não existiria vida. Tá entendendo? Criação da fauna. Deus, então, cria os peixes e as aves. Aqui, no caso, temos alusão a grandes animais marinhos. Isso eu escrevi porque a King James ela tem uma tradução diferenciada, como eu te falei. Né? É a Bíblia que eu acho que foi a primeira Bíblia a ser impressa, se não me engano, foi a versão King James, que foi feita nessa época, que a gente quer fazer uma série sobre isso, mas eu estou procurando uma galera que me ajude, eu preciso ler muito, conhecer muito para poder eu não falar lorotas. Né? Eu peço muito a Deus para que Ele me ajude. Né? E em cada estudo, em cada coisa, eu tenho a tendência de sempre pedir a Deus. Se a gente não fez uma oração inicial, eu gostaria de fazer uma encerrando. Né? E se eu não fiz, peço perdão,
porque possivelmente foi porque a gente fica muito, sabe, atarefado não é a palavra, mas a mente fica cheia, né, quando a gente faz várias coisas ao mesmo tempo. 20. Disse também Deus: povoem-se as águas em enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam a terra segundo a sua espécie, e todas as aves segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã no quinto dia. O quinto dia, né, é um dia que a gente pode conversar bastante. Deus cria peixes, aves, répteis. Ah, mas esses répteis não estão aí? Estão, porque são animais que rastejam e têm a vida na água, então são os anfíbios. Então, qualquer animal que seja um réptil e tenha vida na água, tipo o crocodilo, ele está lá. Animais de patinha curta, né? Porque crowler, garras, sabe? Garras próximas ao corpo, assim, sabe? Tipo, não é um dorschund, mas a patinha curta, tipo um camaleão, sabe? Esses animais são considerados. Além disso, a gente tem esse nome para animais, aqui, ó, governar o firmamento, criou, pois Deus, os grandes animais marinhos. Grandes animais marinhos são voltados para enormes, o nome dele é Tanin, e é designado para monstros, dragões, sabe, tipo o Leviatã, sabe, que é dito em Jó. Jó é um livro que é escrito antes de Gênesis, né, é o primeiro livro escrito da Bíblia, na cronologia bíblica, né. Não é o primeiro dos acontecimentos, mas é um livro que é escrito antes da própria revelação a Moisés. Como a gente conversou anteriormente, você sabe que Gênesis é uma revelação a Moisés. E o fato de ser uma revelação deixa tudo isso muito mais interessante, porque olha como casam esses relatos com o que a gente tem apresentado hoje, né? Esses animais, esses grandes répteis, em muitas traduções aparecem. A gente sempre vai associar que eles têm pernas curtas e se locomovem, ou têm a vida dupla, né? Os anfíbios. Ponto 2. Existem aqueles que declaram, ponto 2 no ponto 3, né? Tá bom? Existem aqueles que declaram acreditar que houve um gap no quinto dia. E a criação nesse momento, diante dos animais, passou por uma espécie de seleção natural. Isso por crerem, tá? Isso porque eles creem que esses animais grandes, eles eram dinossauros. Tem uma outra corrente que crê que os dinossauros foram extintos no dilúvio e que esses animais, na verdade, eles não tinham grande capacidade reprodutiva. Isso a gente vai comentar daqui a pouco. Só quero fechar esse sentido. Porém, eu gosto de ir até onde a Bíblia vai. Onde ela não vai, eu não gosto de ir. Se não foi revelado, eu vejo como mistério e não vejo dificuldade nenhuma de entender que isso é um mistério de Deus, não. Eu não estava lá, cara. Tá entendendo? E não vai mudar o fato de, sabe? Não vai mudar o fato. Então, por conta disso, eu prefiro acreditar exatamente como está na Bíblia. Não sou contra nada e até comungo de alguns ideais, tipo assim, se eu não tivesse, como é que eu vou te falar? Se eu não fosse 100% tá na Bíblia, então é isso, eu até não fecho os olhos para o design inteligente, né? Aqueles que acreditam na teoria do design inteligente, eles buscam contornar um pequeno paradoxo, que é o dinossauro, né? E aí você tem duas teorias principais, né? A teoria de que os dinossauros estão presentes como no quinto dia, e aí eles foram eliminados, como eles foram eliminados? Vem a segunda teoria, a teoria dos dois mundos. Deus cria um mundo, apaga e cria um outro mundo em Gênesis 2. Que aí ninguém é revelado. É uma teoria que se baseia numa crença da cabala judaica, da primeira mulher que era Lilith, e, sabe, é uma salada muito grande para a gente comentar. Eu não vejo grandes necessidades. Tem algumas pessoas que acreditam que por ser misterioso, por ser uma teoria da conspiração, ele tem mais valor significativo. Particularmente, eu gosto de ir pela Bíblia, né? Já outros acreditam que os dinossauros, quando foram criados, eles tiveram um número muito reduzido de animais.
E se você parar para analisar, eu não consigo comprovar isso, tá? Mas o animal grande, ele tem a gestação maior. Não é um machismo. O elefante, por exemplo, ele tem uma gestação muito maior do que a de um cachorro, sabe? Então, e os dinossauros colocavam ovos, o que poderia causar alguns problemas para que eles conseguissem não entrar em extinção, e automaticamente eram poucos exemplares e eles acabaram morrendo no dilúvio. Enfim, é um paradoxo que você não precisa resolver, você pode crer e viver. Infelizmente, ou felizmente, você pode crer e viver. O design inteligente é uma forma legal. Lógico, quem é cientista tem um grande problema, que é o ego, né? Eu, como matemático e fiz física, o ego do cara que trabalha nessa área é muito alto. Então, ele vai falar que o design inteligente é pseudociência, porque afirma algumas coisas, que a ciência de verdade está na datação dele, XYZ, mesmo que a datação XYZ comprove que não seja 100% os dados. Tem canais que podem comprovar melhor, né, que são achados arqueológicos, né? Os achados arqueológicos são mais interessantes e são o foco dos canais. O meu, na verdade, é a pregação expositiva do que está na Bíblia. E a gente vai falar exatamente o que está na Bíblia, ok? Sexto dia da criação, a criação dos seres terrestres. A criação dos seres terrestres, apareceu um aviso de bateria aqui, mas tudo bem, eu acho que vai continuar gravando. A criação dos seres terrestres, ela se dá no versículo 24, né? É o início do sexto dia. Disse também Deus, olha a diferença da tradução. Disse também Deus, produz a terra seres viventes, conforme sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, todos segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus animais selváticos, segundo a sua espécie, domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Quando a gente fala dos animais dessa forma, é porque o conhecimento deles era muito diferente do nosso. O que eram animais selváticos? Qualquer animal que atacasse. Qualquer animal que atacasse. Doméstico. É o gado, é o bode, por mais que o gado e o bode ataquem, eles são mais pacíficos, né? A própria galinha é uma ave e está inclusa no animal doméstico. Entende? Então, a ideia que ele passa é exatamente essa, sabe? Animais domésticos, aqueles que você consegue conviver. Animais selváticos. Você pode entender que todos os animais foram criados no mesmo período, sabe? Na mesma vibe, criação. A preparação para a criação do homem. Após a criação estar toda pronta, a vida no planeta já estar preparada, Deus criará o homem. Ou seja, esse é o penúltimo capítulo da criação. A criação dos animais domésticos, répteis e selváticos que habitam a Terra. Deus fez tudo como se tivesse para preparar a entrada do homem. Todos os animais experimentaram a Terra e vão ter as primeiras sensações. E o homem, como é um ser inteligente, ele vai conseguir analisar de acordo com aquele ali, né? Ele é o único ser racional, ele vai aprender com a vida que ele vê os animais levando, além lógico, da sabedoria que Deus vai passar para ele, né? Porque Deus se encontrava com o homem no jardim. Além de poder ter um encontro com Deus sempre no jardim, o homem aprende vendo os animais. Isso é altamente interessante. Todos os animais serviram como uma forma de aprendizado para o homem e são colocados para graus diferentes para que o homem venha entender como funciona, né? E cada animal tem o seu instinto próprio. E o instinto do animal ensina como o homem deve seguir, né? Não ensina como o homem deve seguir no caso mental, mas sim tipo assim, não coma aquela fruta, não faça isso, não faça aquilo outro, sabe? O instinto dos animais foi mudado e pervertido, tá? É isso que eu quero falar. Quando o homem peca, toda a terra, ela entra em pecado, ela entra em autodestruição, né? Como se a gente falasse assim. Então, o homem que via, não, ali é muito ruim de subir, então, só um animal sobe ali, tá, beleza. Só um bicho come aquilo ali, tá, então aquela fruta ali não deve ser legal para comer. Tá comendo pedra não deve ser legal para comer. É igual quando, se você para pensar, qual foi a primeira pessoa que comeu ovo? O ovo, ele sai
Da cloaca da galinha. Quem foi o primeiro amigão? O primeiro cara que comeu o ovo? Porque ele viu um rato comer o ovo. Você está entendendo? Um rato, um gambá, Ele viu um outro animal comer ovo, senão ele ia comer o quê? Né? Conclusão. Temos visto que Deus tem se preocupado desde o início dos tempos em criar um ambiente favorável ao homem e criar em seu jardim um ambiente em que o homem dominará tudo e administrará. Podemos trazer isso para a nossa vida em dois grandes aspectos. Deus sempre está a cuidar dos seus. Antes mesmo que o homem pensasse em pisar no jardim, tanto o alimento quanto o local já estavam preparados. Isto é, Deus tem tido todo o cuidado com o ser humano durante todo o tempo. E mesmo após a queda do homem, Deus não o desamparou. Ainda abençoou suas plantações, seus rebanhos, sua prole, ou seja, seus filhos, né? E protegeu. Deu crescimento. Isso tudo mesmo depois da queda. A gente pode entender que apesar de nossas injustiças, Deus continua justo. E apesar da nossa infidelidade, Deus ainda é fiel. Deus não abandona. Né? Deus tem um plano concreto para cada um de nós. Todo o cenário já estava preparado e estava funcionando de forma exemplar. Mas o ator principal não apareceu. Apesar disso, o autor já tinha escrito até a última frase desse ator principal. Ou seja, a presciência de Deus, ela já tinha descrito todos os passos do homem, né? E como o homem poderia ser guiado. Agora vê, isso é o nome que você tem que lidar, é a tensão que é criada. A presciência de Deus em tudo e a responsabilidade humana. Ai, Deus colocou o homem no jardim do Éden mesmo sabendo que ele ia pecar. Deus não queria que criasse um robô. Vê se você entende. A gente falou sobre os anjos, a gente falou sobre as primeiras criações. Deus criou um ser inteligente. E esse ser inteligente, apesar de escolher sempre pelo mal, ele tem a responsabilidade. Ele escolhe pelo mal por responsabilidade. Você entende? Por conta da escolha primária. E a presciência de Deus, ela existe. E essas duas coisas, elas precisam criar essa tensão. Se você tira qualquer uma dessas linhas da tensão, você simplesmente deixa a outra totalmente em defasagem. Então a gente vive com essa norma. Pode parecer, né, que Deus abandona os seus, Deus não tem um plano, Deus sabe de tudo. Desde o início, Deus foi criando tudo por etapas de uma forma maravilhosa. Então, com certeza, Deus tem um plano individual para cada um. Cada um tem um motivo de ter nascido, de ter existido, de ter sido o espermatozoide mais rápido, né? Com certeza Deus sabe das necessidades que a gente tem. Então, quando a gente imagina toda a criação foi feita para prazer de Deus e prazer do homem, qual era o serviço do homem? Qual era o serviço do homem? O serviço do homem era só adorar a Deus, ponto 1, e conhecê-lo cada dia. Honrar a Deus e conhecê-lo cada dia. Honrar a Deus e conhecê-lo cada dia. Como é que ele ia honrar a Deus? Realizando aquilo que Deus tinha mandado ele fazer. Que era o quê? Administre o jardim. Né? E às vezes a gente não tem maturidade para entender o plano de Deus. Ou às vezes a gente está muito triste, não quer entender, e Deus perdoa a gente, Deus sabe que a gente é assim. É necessário que a gente confie em Deus, porque Ele tem preparado um local para nós. Não apenas lá no Éden Ele preparou, como preparou também nos céus, para estar conosco. A gente deve crer que a sua vontade, como Paulo cita em Romanos 12, 2, a gente pode até ler, porque está em aberto aqui em Romanos, 12, 2. Não é 12, 2. Eu escrevi errado. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Né? Aí o 12, 2 é renovar pela renovação da vossa mente. Né? Deixa eu pegar aqui. Eu escrevi errado mesmo. Eu vou pegar a referência exata. Agora tem que pegar a referência exata.
Perfeito. E não sede conformados, é 12:2 mesmo, é só ler a primeira parte, é sempre a gente ler, não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu estava grifado só a primeira parte, tá vendo? Esse é um dos problemas de você ficar nervoso, você acaba perdendo as coisas. Boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A nossa obrigação nesse sentido é somente crer e confiar. É só somente cumprir os preceitos. A nossa vida se baseia nisso, honrar a Deus e conhecê-lo. Né? Por conta disso, às vezes a gente acaba atropelando as coisas, né? A gente não deixa as coisas para que sejam consultadas, a gente tenta fazer com nossas próprias mãos. E aí depois a gente realmente quer reclamar. Mas graças a Deus, como o primeiro ponto fala, Deus sempre está a cuidar dos seus. Então, Ele sempre está aberto a nos receber e a nos perdoar e a nos ajudar até. Né? A gente pode ver isso com a queda. Apesar da queda, apesar do castigo, Deus coloca Cristo lá na frente para que Ele venha resgatar. Assim como Adão entrou e trouxe o pecado, Cristo entra e tira o pecado para aqueles que Deus já tinha escolhido. Entende? Isso é lindo. Isso é lindo. E essa semana a gente conversou apenas isso. Todo dia eu tenho feito... Todo dia. Comecei hoje. Todo dia a gente vai estar tentando fazer, melhor dizendo, um devocional no Instagram. Se puder me segue lá, é Pedro_Suliano. E é isso. Agradeço a vocês, meus irmãos, e vamos orar para poder a gente encerrar. Daqui a pouco eu tenho uma reunião. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado porque Tu és bom, Tu és bondoso, tem nos ajudado e tem sido misericordioso conosco, Pai. Senhor Deus, que essa palavra possa ser proveitosa, Pai, que apesar dos meus erros, apesar das meus escorregões, que eu não venha ofendê-lo, Pai, que não venha ter nenhum erro teológico grasso, que desvie pessoas, Pai. Eu quero aprender a falar de Ti, Pai, eu quero falar de Ti, eu quero entender de Ti, quero viver mais de Ti, Deus. Esteja nos abençoando, nos auxiliando, abre portas de emprego para aqueles que necessitam, traz saúde para aqueles que não necessitam, Pai. Entra na casa de cada um, Pai, que no futuro veio a ver essa live, Deus. Esteja conosco e nos auxilie, Pai. É isso que eu te peço. Em nome de Cristo Jesus é que oramos. Amém. E é isso, meus amigos. Uma vez por semana, pelo menos, a gente vai estar fazendo esse estudo. Tá bom? Deixa eu encerrar aqui.